Entre todas as percepções com as quais convivo, costumo registrar com precisão as interpretações distorcidas que a maioria das pessoas tem com relação à realidade. Isso acontece tanto na vida privada como na pública. Talvez seja mais fácil perceber se observarmos a atualidade social ou também a história de qualquer país. Coletividades inteiras costumam acreditar em relatos enganados de dirigentes políticos ou grupos de poder, seja por meio do jornalismo, das campanhas políticas ou da militância na área que for. Se prender a qualquer relato coletivo e procurar ali uma ordem em um lugar de identidade é comum. Por quê? Porque desde a infância fomos desterrados do único âmbito no qual precisávamos permanecer para desdobrar nosso eixo espiritual, o território do amor materno. Então, mais tarde, nós procuramos algo que não tivemos, um ninho acolhedor. Quando nascemos, ainda não somos seres sociais, mas sim seres funcionais. Somos na medida em que estamos em comunhão física e espiritual com nossa mãe, fonte de alimento, proteção, prazer e segurança. Se isso hipoteticamente acontece mais tarde na vida adulta, de acordo com o nosso próprio ser único e intransferível, seríamos capazes de gerar territórios próprios e visitar territórios alheios no marco das relações recíprocas e abundantes. Mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque ainda estamos ávidos por pertencimento. É assim que se gera um erro existencial. Nós nos alienamos em qualquer corrente de pensamento, sistema moral, ideologia política, um sistema religioso que nos traga isso, um lugar de identidade, na medida em que o problema é o que buscamos, distanciados do nosso ser essencial, quer dizer, sem o guia da nossa bússola interna. Portanto, suspeitando interiormente de que esses hábitos são emprestados ou que somente seremos aceitos sob certas condições, faremos o que for preciso para não perdê-los. É assim que organizamos defesas acaloradas no seio de discussões ideológicas, políticas ou religiosas, sempre com a esperança de fazer parte de um âmbito fechado, ou seja, reservado para poucos. Entendo que a diferença entre as escolhas conscientes de certas ideologias ou sistemas morais e a necessidade imperiosa e infantil de nos apropriarmos de um lugar de pertencimento que nos garanta resguardo é sutil. Qual o problema de nos ampararmos em lugares confiáveis? Nenhum, tirando o fato de que não somos livres e damos prioridade à necessidade de sermos reconhecidos e aceitos. Para tanto, nós pagamos preços altos, e um dos mais frequentes é a lealdade. Tudo isso não teria a menor transcendência se não formássemos um exército de indivíduos dispostos a qualquer coisa para pertencer a um lugar quentinho que nos ofereça amparo. Essas ondas em busca de proteção são imperceptíveis, mas nem por isso menos reais, e acontecem com a força dos movimentos coletivos. Observe que a alienação automática diante da maioria dos líderes políticos depende mais do carisma pessoal desse indivíduo que da convicção interior de cada cidadão. Isso se chama manipulação e opera como consequência da nossa necessidade de sermos aceitos de alguma forma em qualquer estrutura que nos dê segurança. Finalmente, isso consiste em transferir, sob a forma de supostos pensamentos autônomos, a obtenção de um reconhecimento e um pertencimento que não foram recebidos na forma de amor materno quando éramos crianças. Não há outra explicação quando observamos, em qualquer país ou comunidade, o entusiasmo com o qual defendemos nossos governantes, ou a oposição, é a mesma coisa. Nessa área temos grandes falências, já que os líderes não são abundantes. Um verdadeiro líder é aquele que apoia e acompanha cada indivíduo ou comunidade para que se conecte com o seu verdadeiro ser e, a partir dessa união sagrada com o seu si mesmo, seja capaz de oferecer suas melhores virtudes ao próximo. É verdade que era mais fácil conseguir líderes em comunidades pequenas, em tribos e aldeias de uma dimensão mais humana. Em grande escala, foram líderes Nelson Mandela ou Mahatma Gandhi, mestres espirituais que assumiram a condução de sua comunidade. No mundo atual não há muito mais. Hoje, a maioria dos líderes dos países modernos não é formada por mestres espirituais, mas sim por indivíduos tão desesperados como nós,
que utilizam os âmbitos do poder para acumular proteção, resguardo econômico, segurança e conforto material, ou seja, para compensar a falta de amor materno, como todos nós. É que para poder se manter nos âmbitos de decisão sobre a cabeça da maioria dos seus cidadãos, precisam utilizar as mentiras e as ameaças, tocando a fibra mais infantil e inconsciente de cada um de nós. O sistema serve para isso. Não é um exagero o que eu escrevo. Observamos os slogans durante as campanhas eleitorais dos diversos candidatos de qualquer ideologia política. É tão óbvio. As promessas, todos sabemos, serão impossíveis de cumprir. Entretanto, somos convencidos a apoiá-los. Caso contrário, as piores calamidades cairão sobre nossas cabeças. Utilizam os mesmos discursos dissuasivos com os quais nós adultos nos dirigimos às crianças. Se você não se comportar direito, a bruxa malvada vem te castigar. Então é melhor nos comportarmos bem. O que é se comportar bem? É ser leal às necessidades dos adultos ou às de um falso líder. As comunidades se organizam como as famílias disfuncionais. Os adultos, ainda que não saibam, são crianças internamente necessitadas, que em vez de cuidar dos seus filhos e de alimentá-los, obrigam as verdadeiras crianças mais carentes a satisfazê-los. Em troca, contam histórias antes de dormir em uma realidade suave, mas falsa. O que nós podemos fazer quando fomos criança diante das necessidades da nossa mãe? Nada mais que ser leais a ela, atender suas expectativas e poupar os nossos próprios recursos. O que fazem os cidadãos depois que crescem? A mesma coisa. Decidimos adoçar os nossos ouvidos com discursos fictícios, tentando nos sentir aconchegados. Enquanto somos crianças e estamos desamparados, preferimos nos amparar na fantasia de contos de fadas para encontrar alívio. Quando nos tornamos adultos, procuramos um conforto similar. Qualquer ideia exposta por alguém com veemência toca nossa alma infantil, reconhecendo que quanto mais obedecemos, mais garantimos nosso bem-estar. Dessa reação automática surgem várias consequências. A mais depredatória no nível coletivo é o fato de os adultos não conseguirem alcançar sua liberdade interior, porque jamais a percorreram, tentando fazer o correto para que a mamãe não fique brava e não os expulse de seu território emocional, coisa de que todo jeito acontecerá, obedeçam ou não. Os adultos têm a ilusão de que seus pensamentos são autônomos, quando na verdade estão submetidos ao medo e à incerteza, prendendo-se a sistemas ideológicos ou morais com a intenção de se sentir protegidos por um pertencimento. Quanto mais presos estão, em termos emocionais, mais facilmente se converterão em atendentes natos das necessidades infantis alheias, leia-se, dos indivíduos ou das corporações com poder. Mais uma vez, isso se chama manipulação. Nesse sentido, quase tudo que é informado no nível político é mentira. Nos fatos, os bens que são de todos costumam ser dirigidos por aqueles que se atribuem o poder para que possam fazer com esses recursos o que lhes der vontade. Como se os pais de uma família comessem os manjares e deixassem para os filhos as migalhas, fazendo-os acreditar que são generosos. Logo, essas crianças que só comeram migalhas na infância passam a acreditar que aquelas porções de alimentos são sinônimo de abundância. Há poucos países maduros nos quais circulam a solidariedade social e o bem comum como eixo prioritário, porque existem poucas famílias amorosas capazes de gerar responsabilidade, liberdade e comunhão com relação às suas criaturas. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. São duas faces de uma mesma realidade em escalas grandes e pequenas. O que me aborrece, mais uma vez, é o grau de ingenuidade com o qual os indivíduos se deixam levar, tomando como verdade qualquer palavra dita com veemência. As pessoas não só acreditam em qualquer coisa, como repetem qualquer coisa, como se fossem grandes verdades vindas de seu próprio entendimento. É tão fácil manipular as pessoas. Uma criança pode ser persuadida com um doce, um adulto com uma palavra convincente, ainda que seja totalmente falso. O fato de sermos povos manipuláveis nos deixa no mais absoluto desamparo, ainda que acreditemos que obtivemos proteção.
Por isso, penso que as mudanças sociais, junto com o desejo de maior bem-estar, ecologia, não violência, solidariedade e vínculos fraternos, somente serão possíveis quando empreendermos caminhos diversos de indagação individual, até que possamos olhar com olhos abertos para as nossas realidades emocionais e tomar decisões conscientes para mudar em favor do próximo. Os seres humanos dispõem de ensinamentos de grandes mestres, tanto do Oriente como do Ocidente. Jesus, Buda, Maomé, Confúcio, Lao Tse e tantos outros sábios antigos e contemporâneos estiveram a serviço da humanidade para nos aproximar da verdade interior. Todos eles ofereceram as mesmas verdades, todos nos convidaram a entrar em contato com o si mesmo autêntico e com o amor ao próximo. Entretanto, mesmo em uma época de alta tecnologia e de comunicação imediata, continuamos provocando feridas e mal-estar ao nosso redor. Não interessa o roteiro que utilizemos, em algum momento teremos de reconhecer com humildade e grandeza onde foi que nos perdemos. Na minha opinião, a nossa perdição começou no momento em que deveríamos ter recebido porções abundantes de amor quando éramos pequenos. Nesse momento, ao constatar que aquela expectativa natural não havia sido preenchida, desviamos o caminho. Inventamos estratégias legítimas para sobreviver. Mais tarde, ao nos transformarmos em adultos, acreditamos que a vida é isso, uma estratégia permanente da qual precisamos nos salvar à custa dos outros.